Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre um tema que tu que é paciente, já foi paciente, ou tu que é psicólogo, provavelmente deve ter pensado ou passado por uma situação semelhante. O que acontece quando um paciente, um cliente, se apaixona ou demonstra sentimentos pelo terapeuta? O que a gente faz com isso? Eu recentemente assisti um vídeo de um profissional falando sobre o assunto e eu não concordei com as diretrizes, a forma como ele falou. Eu resolvi ver o que os outros colegas estavam falando sobre isso, e dos 3 ou 4 vídeos que eu assisti, sempre teve uma coisa que eu não concordava. Aí, enfim, resolvi gravar esse vídeo para deixar bem claro o meu posicionamento sobre esse tipo de fenômeno que é super comum em psicoterapia. Ficou curioso, curiosa? Se tu é paciente, cliente ou é terapeuta, talvez o vídeo tenha a contribuir alguma coisa contigo. Vamos lá? Uma das principais questões que eu gostaria já de falar desde o início é que a suposta neutralidade ou do papel que a gente exerce, ela vem de um paradigma específico, um paradigma que fala que assim como nas questões lá de laboratório, né, a gente não se envolve com as coisas, a gente coloca a luva, a gente fica neutro, a gente faz um experimento, só que a gente não é parte desse experimento. Então esse paradigma, ele é um paradigma que, ao meu ver, é um pouquinho ultrapassado, e também em termos de psicoterapia, que é uma prática onde a gente troca bastante, onde a gente está sentindo, onde o terapeuta é parte do processo, a gente não pode ficar nessa suposta neutralidade. Neutralidade, então, não existe, sob meu ponto de vista, em psicoterapia. O próprio Rogers, que é um dos grandes autores da psicologia, ele diz o seguinte: já que neutralidade não existe, a gente vai utilizar essa não neutralidade em prol de uma postura empática e compreensiva em relação ao nosso cliente e nosso paciente. Então, tu já parte do pressuposto que não existe a neutralidade. O que significa isso? Que outras implicações que isso tem? Se acontecer alguma coisa em relação à afetividade com o teu paciente, com o teu cliente, que tu sinta ou que ele sinta, isso é um fenômeno natural. Nós somos seres humanos acima de tudo. A gente está numa sala, a gente está conversando, a gente está relativamente próximos fisicamente, nós temos uma história de vida, então tem muita coisa que está acontecendo nas entrelinhas e de uma maneira até bem explícita quando a gente está dentro de uma sala, conversando, olhando um para o outro. Então esses fenômenos que acontecem em termos de afetividade, se tu abraça ou não, etc., são fenômenos naturais. Então muitas das posturas que a gente vê por aí, ou de profissionais falando sobre isso, é quase como, se acontece isso, já te afasta, já encaminha o paciente. Se ele demonstra algum tipo de sentimento, isso não é bom porque fere a ética profissional se tu for atender ele, e é um movimento quase que fóbico, assim, no sentido de isso não pode acontecer. Bom, eu não acredito nisso. Assim como eu vejo que na vida real, um aluno pode se apaixonar pela professora, a professora pelo aluno, e hoje são felizes casados, encontros em supermercado ou nas situações mais formais, aplicativos, pessoas são muito felizes, se conheceram por lá. Então, esses lugares ou oportunidades de encontro entre pessoas é como se fossem dispositivos. Eles estavam lá e as pessoas se encontraram. A grande coisa acontece em relação ao conteúdo e a troca entre essas pessoas. Então, não é o local, não é o dispositivo, se é um aplicativo ou um local de encontro, digamos, mais formal, que vai definir o que vai ser a relação. Então, um aspecto mais qualitativo e mais compreensivo. O que eu quero dizer com isso? Se há algum tipo de afeto, por exemplo, por parte do teu cliente, do teu paciente, estou olhando para a poltrona aqui do cliente, está na minha frente, se há algum tipo de afeto vindo naquele momento, primeiro, é uma situação natural de acontecer, né, que a gente chama de transferência na psicologia. A pessoa está te olhando, tu é uma figura, né, de referência das mais diversas formas, o que vai depender da história de cada um. Então, essa demonstração de afeto é algo natural. Tá? Então, sob o meu ponto de vista, qualquer tipo de manifestação faz parte da vida, e no setting terapêutico, aqui no dia a dia no consultório, por que não? Porque isso é diferente. Então, para muitas pessoas, por ser um ambiente, né, digamos, mais científico, pelo profissional ter uma formação talvez mais
dentro desse paradigma vertical, onde paciente, né, por isso que eu gosto de chamar de cliente, onde paciente e terapeuta tem um distanciamento, onde um sabe mais que o outro e direciona o processo. Então tem muito a ver com várias dessas posturas. Então logo se o paciente ou o cliente demonstra algum tipo de sentimento, isso não é encarado como uma naturalidade, isso é encarado como uma ameaça. Então o primeiro ponto que eu quero dizer, se o teu cliente, teu paciente demonstra algum tipo de sentimento para ti, isso é algo natural, acolhe isso como um fenômeno que é muito importante a ser trabalhado em psicoterapia. Tá? Essa é a primeira coisa, algo natural. Claro, se tu sentir medo, não saber como lidar, isso é completamente natural quando isso acontece pela primeira vez no consultório. Tá? Então, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fiquei super desesperado e na própria sessão, no final de sessão, eu ainda trouxe para minha paciente uma frase do tipo, então a gente vai ter que ver isso, qualquer coisa eu te encaminho para um outro profissional. Então, a minha primeira reação, né, quando isso aconteceu, eu não concordo, eu não faria isso hoje, mas como me pegou de surpresa e é algo que, sabe, sei lá, a gente não trabalha muito bem na faculdade, minha reação inicial foi de afastamento. E depois o que eu fiz, que é uma dica que eu dou? Vocês precisam buscar supervisão clínica. O que aconteceu na supervisão? Eu percebi que não era eu que ela estava se apaixonando, né? Eu era apenas, digamos, um objeto onde ela projeta as realidades dela. Talvez eu fosse parecido com as pessoas que ela já conhecia, que ela se apaixonou. Talvez eu fosse um homem que cuidasse dela, assim como ela precisasse de um cuidador. Talvez fosse o contexto atual dela que trouxesse toda uma ideia de que naquele momento ia ser interessante se apaixonar por mim. Quer dizer, tem 1001 possibilidades aqui, e isso não nos interessa em termos de traçar uma questão genérica. Por quê? Porque cada pessoa é única, então a gente vai explorar o que significam esses sentimentos em relação a ti. Então por isso que é importante, quando isso acontece, buscar uma supervisão. Aliás, buscar uma supervisão é algo importante para vários casos, né? Para várias pessoas que tu atende, porque isso pode mexer contigo das mais diversas formas. E o contrário, então, já que a gente está falando sobre isso, também pode acontecer, né? Do terapeuta se sentir atraído por uma pessoa. Né? Isso, de novo, nós somos seres humanos. Como tu, e aí é uma esperança que eu tenho, né? Te trabalha, faz terapia, tu também tem acompanhamento, para ti vai ficar mais claro se essa atração é simplesmente uma atração, digamos, corpórea, né, digamos, mais sexual, ou se é uma atração que envolve outras questões. Claro, se tem um envolvimento maior, é óbvio que uma relação ética na qual tu te comprometeu enquanto profissional, te diz o seguinte, tu não vai atender essa pessoa mais, né? Principalmente ao ponto de, se os sentimentos já estão, isso não aconteceu comigo, então não posso falar de experiência própria, né? Mas de amigos e pessoas que eu já supervisionei. Então, se acontecer isso contigo, obviamente está atrapalhando o processo, então questões éticas dizem o seguinte, né? Encaminha essa pessoa para um outro profissional até tu entender mais ou menos o que está acontecendo contigo. Mas, se o teu cliente está demonstrando sentimentos em relação a ti, isso é uma oportunidade incrível para entender o que significam esses sentimentos. Isso já aconteceu várias vezes comigo, e na verdade quando acontece isso eu acho ótimo, porque assim é uma oportunidade da gente poder trabalhar. E em 100% dos casos, né, que já aconteceram comigo, então em termos de experiência, agora eu estou falando, isso vai ficando mais claro para a pessoa, que na verdade não era eu, Leonardo, mas era a situação, era o contexto, então a gente vai trabalhando junto para compreender o que significava ela estar apaixonada por mim ou demonstrando sentimentos, digamos, um pouco mais profundos do que simplesmente uma boa relação terapêutica. Então é uma ótima oportunidade para vocês entenderem juntos o que isso significa. Só que para trabalhar dessa forma tu precisa estar tranquilo, né? Precisa estar tranquilo em relação a esses sentimentos da outra pessoa, precisa estar tranquilo para poder entender junto com ela o que isso significa, e para isso, de novo, uma supervisão e uma boa terapia para ti mesmo, teu próprio processo, para tu entender o que isso significa, para poder trabalhar isso com ela, certo? Fenômenos em relação a afeto em psicoterapia são comuns, nós somos seres humanos e isso tende a acontecer com uma certa frequência.
primeira reação de afastamento é uma coisa que tu precisa trabalhar contigo. Tá? Tu não precisa te afastar, né, ou simplesmente, né, de ter uma relação muito defensiva. Bom, se aquilo não está tranquilo contigo, aí sim tu vai ter uma relação mais defensiva. Se isso está tranquilo, trabalhado, é algo que tu precisa acolher, porque aí sim tu tem um grande potencial terapêutico para trabalhar. Se tu já encaminha uma pessoa que demonstra alguma situação, alguma intenção de ter algum tipo de relação contigo, se tu já faz esse encaminhamento, tu está perdendo uma boa parte do processo terapêutico, que logo depois, meses depois, vai ficar bem claro, né, o sentido daquelas intenções por parte do cliente. Então, aproveite esse potencial terapêutico. Se acontecer isso contigo pela primeira vez, não te assusta. Se acontecer isso contigo, se tu é um cliente ou paciente e tiver essa afeição um pouco maior, esse apaixonamento pelo teu terapeuta, por essa pessoa que te atende, homem, mulher, não importa, fala claramente sobre isso, expõe o que tu está sentindo. E esse profissional vai te ajudar a trabalhar isso. É importante que tu saiba, se tu é o cliente ou paciente, que às vezes não é a pessoa, por mais que ali a gente não vai conseguir entender naquele momento, às vezes não é a pessoa e sim o que ela representa. Mas isso é um material riquíssimo para poder trabalhar com o teu terapeuta. Certo? É um tema polêmico, vários profissionais têm posicionamentos diferentes em relação a isso, mas eu gostaria então de registrar o que eu penso sobre esse assunto. Ok? Então, tomara que tenha feito sentido. Lembra de comentar aí alguma dúvida ou alguma sugestão, que a gente vai conversando sobre isso. E lembra de te inscrever no canal também, se te acrescentou alguma coisa. Certo? Até a próxima.